Astrologia, saindo do condicionamento e alterando os aspectos negativos do mapa astral. Aula 2. A gente vai começar falando dos planetas. Os planetas significam seres errantes. E eles são chamados assim porque, em relação ao panorama das estrelas aparentemente fixas, que é o céu que a gente vê à noite, eles se movem. E no conceito astrológico foi incluído o Sol e a Lua porque eles também, em relação ao panorama do céu, eles se movem em relação às estrelas. E eles são chamados luminares. Então, planetas são compostos pelos luminares, pelos planetas que a gente conhece, até Netuno, e por alguns corpos não planetários, como Lilith, os nodos lunares, e por alguns asteroides, notadamente Quiron. A gente pode entender os planetas através do seu mito, da sua simbologia e dos seus aspectos e sua relação com os signos. Estes são signos com as suas datas de início e fim. E essa simbologia que está sendo empregada agora, né, que você vê na segunda coluna, é o que foi padronizado para indicar. Eu vou mostrar cada um deles agora. Aqui está Áries. É fácil identificar Áries porque ele representa os chifres do carneiro. Aqui está Touro, também bastante simples de identificar. É a cabeça do touro e seus chifres. Aqui está Gêmeos, representado pelo organismo 2 romano, que lembra imediatamente de um par. Aqui está Câncer, representando as pinças do caranguejo. Leão, a cauda e a juba do leão. Virgem, aqui Virgem representa uma moça segurando várias espigas num feixe. É como se fosse uma rainha da primavera segurando um feixe de milho. Aqui representa somente as espigas. É apenas uma lembrança do que é a Virgem. Aqui a balança. É uma base e os dois pratos em equilíbrio. Aqui está Escorpião, com a sua cauda e o seu corpo. Sagitário, uma flecha. Capricórnio, uma cabra. Aqui está muito longe de ser uma cabra. Representa uma cabra aquática na mitologia grega. Essa cabra aquática, aqui está Aquário, que é uma ondas de água, e peixes. Uma estilização bem tosca do que seriam dois peixes. Então aqui estão os símbolos e as datas. Essas datas são marcadas, né, normalmente estão associadas a partes das estações do ano. Aqui são símbolos dos planetas. Aqui é bastante conhecido o símbolo de Vênus, que representa a mulher, e símbolo de Marte, que representa o homem. O Sol e a Lua também são bastante conhecidos. E os outros planetas são símbolos normalmente tirados da alquimia. Por exemplo, Mercúrio, Júpiter. Netuno é fácil de reconhecer porque é o tridente de Netuno. E Quiron é representado por uma chave. E Lilith é uma lua que representa o feminino empoderado pelo poder da lua. Aí está Saturno. Urano tem alguns símbolos diferentes também para ele, mas vamos usar esse aqui, que é o que tem no nosso programa. E Plutão. Os planetas e luminares trazem a sua influência direto sobre o signo onde eles estão e o regem, né? Por exemplo, Sol é o regente de Leão, então ele vai dar algumas das características mais importantes do signo. O Leão e o Sol são nobres, magnâmicos, altivos, humanos e criativos. E como defeito tem presunção, arrogância e são pomposos. Essa tabela vai estar disponível para vocês no grupo. Este é Júpiter. Então aqui está o aspecto do mito de Júpiter. Ele é o deus dos deuses, então ele tem a postura séria e arrogante. E também indica nobreza. Também o seu lado negativo. Ele normalmente é arrogante, vingativo.
Aqui está a distribuição dos planetas no mapa, no nosso mapa que nós fizemos para dar de exemplo. Vamos ver, aqui está o Sol, aqui está Netuno, a Lua está aqui. Vamos falar um pouco sobre planetas retrógrados. Os planetas retrógrados são os planetas que a gente conhece como se estivessem andando para trás no céu. Na realidade, eles não andam para trás. Eles andam na sua órbita perene, elíptica em torno do Sol. É o nosso ponto de vista centrado na Terra que o vê ele indo para frente e para trás. Por exemplo, aqui está Marte. A trajetória de Marte é essa aqui. Se de repente ele começa, vai vindo diminuindo sua velocidade, para, e daí começa a avançar, depois volta para trás, e depois avança de novo. Vamos voltar aqui, ó. Ele vem vindo, ele seguiria essa trajetória por aqui, se ele não tivesse esse movimento retrógrado. Mas ele é retrógrado, então ele vai chegar aqui, ele tem retrogradação, vamos chegar aqui, aqui ele para, começa a diminuir novamente a velocidade, para, volta para trás, começa a avançar de novo, daí retoma a sua trajetória e segue em frente. Então ele vai fazer uma voltinha ali do lado, depois eu pego o caminho, vou fazer um pit stop aqui, dou uma volta e volto para o meu caminho. Planetas retrógrados, então, são planetas que têm seu movimento aparente no céu no sentido inverso que normalmente caminham. Astrologicamente falando, isso normalmente é interpretado como sendo uma perda da força do planeta. Então é como se ele, quando ele estivesse dando aquela voltinha, a sua influência na Terra fosse menor. Isso pode ser corrigido, é o rei de cristalina dando poder ao planeta, ou seja, empoderando o planeta, dando poder para ele. Isso vai ser visto mais para frente. Agora vamos dar uma explicação sobre as casas. As casas onde ocorrem as ações determinadas no mapa natal da pessoa, ou elas começam a ser contadas do ascendente, que é marcado, aqui está o ascendente. O ascendente, depois a casa 1, que é a personalidade, a casa 2, que é o dinheiro, e assim por diante até a casa 12, que é o inconsciente. Então a casa 12 é o inconsciente e termina, fecha o ciclo planetário. E tem alguns pontos notáveis. O ascendente, que muita gente conhece como sendo o segundo signo da pessoa, de importância. Do lado oposto tem um descendente. Então o ascendente sou eu e o descendente são os outros, a minha relação com os outros. Depois tem o meio do céu, que está aqui, meio do céu, e o fundo do céu. Então o meio do céu e o fundo do céu, o meio do céu é a sua carreira, e o fundo do céu é a sua família. Então assim, esses são os pontos notáveis das casas. Aqui estão as casas, todas as 12, vocês vão ter essa tabela também no grupo. Os aspectos são as relações entre planetas. Eles podem estar em conjunção, que representa a união, em oposição, que é uma polarização. Os planetas estão em conflitos um com o outro. A quadratura, os planetas estão em conflito, mas na realidade eles não são uma polarização um de um lado ou do outro, mas uma interferência. O trígono indica fluidez, os planetas estão em harmonia e estão fluidos. E os sextios indicam que os planetas estão em harmonia. Quando há um sextil, é algo que está sendo trazido para a consciência. Aqui estão os ângulos, e aqui estão os símbolos. Isso também tem na apostila de vocês.
temos alguns aspectos menores que normalmente são analisados quando os maiores não dão uma resposta muito coerente ou clara para o astrólogo. O semicestil, o quincúcio, a semiquadratura e a sesquiquadratura. Aqui estão traçados todos os aspectos num mapa que nós estamos vendo agora, da Ana Luísa. Aqui estão os aspectos quadraturas e oposições. Aqui a gente vai analisar muito bem, quando a gente estiver usando na mesa, como a gente vai desmanchar isso aí. Na realidade é assim, na mesa cristalina é só você dar o comando para, por exemplo, essa oposição entre ascendente e Júpiter. Aqui. Entre ascendente e Júpiter. Essa oposição pode ser desfeita na mesa cristalina ou na mesa radiônica. E a gente vai ver isso mais tarde. Mas por enquanto vamos saber só que existe e que dá para mexer. Nós podemos, por exemplo, trabalhar com essa oposição aqui. Entre o ascendente Júpiter, por exemplo, e desarmá-la na mesa cristalina ou na mesa radiônica. Repare neste triângulo retângulo aqui. E tem um outro aqui também. Vou traçar só para não atrapalhar muito. Nós vamos chamar isso de um grande aspecto. Ele forma uma figura geométrica juntando 3 pontos do mapa. Tem mais outras grandes figuras que depois eu vou explicar, né? Mas por enquanto essa aqui é mais importante. Essa representa uma grande quadratura. Tem o vértice do triângulo retângulo, o vértice com o ângulo reto, que está em Sagitário. As pontas estão no ascendente em Peixes e em Virgem. Isso diz assim: há um problema que envolve esses 3 signos que eu acabei de falar, Peixes, Sagitário e Virgem, cujo o ponto fulcral está no signo de Sagitário e no meio do céu. Então aí é uma coisa que precisa dar muita atenção. Se a gente não tiver como analisar, o simples fato de existir um aspecto desse tipo, é necessário que ele seja desativado. Você pode simplesmente dar o comando. Isso vai ser visto mais para frente quando eu for falar um exemplo, mas aqui agora a gente pode fazer assim: o código alma, desativar grande quadratura em Peixes, Virgem e Sagitário de fulano de tal, ou outro comando similar. Isso você fará com cada um dos grandes aspectos. É muito importante mexer nisso, porque é isso aqui que normalmente emperra a vida da pessoa. Esse são os trígonos. Agora, repara aqui. É os que vai ter que ser fortalecido. Por exemplo, esse trígono aqui pode ser fortalecido. Mas repara aqui, está formando um triângulo. Não chega a formar um triângulo, mas se tivesse um pouquinho diferente, fecharia um triângulo aqui. Se existisse esse triângulo, a gente chamaria de um grande trígono, que normalmente estaria sob o mesmo elemento. Como os trígonos representam fluidez, é como se esse elemento tivesse uma importância fundamental na vida da pessoa. Um grande trígono pode ser um aspecto positivo ou negativo, dependendo do que está acontecendo com a pessoa. Se tiver, por exemplo, fosse um grande trígono de água e está com excesso de água, está indicando que há uma grande mutabilidade, a pessoa muda de ideia toda hora e esse trígono está, na realidade, atrapalhando. Então ele teria que ser desativado. Mas a maioria das vezes ele é positivo, você tem que ativá-lo. Ele representa uma proteção espiritual para a pessoa, dentro daquele determinado elemento. Uma pessoa com um grande trígono em terra vai ter uma vida bem sólida, se for bem trabalhada. É uma facilidade que ela tem, como se fosse um grande presente dos céus. Aqui são os sextis. Os sextis e semicestis, que estão marcados aqui, trazendo coisas para a consciência. E também tem um grande aspecto aqui. Esse triângulo aqui é chamado dedo de Deus. Ele aponta exatamente o que tem que ser mudado na vida da pessoa.
Repara que aqui está Touro e em Touro está Quiron. Essa pessoa tem algum problema financeiro para resolver. Quiron em Touro indica aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas está na penúria. Ela é extremamente generosa, não vê suas próprias necessidades e ajuda quando não pode. Então essa pessoa provavelmente está com problemas financeiros oriundos dessa posição. Se essa for a queixa do seu interagente, isso tem que ser trabalhado de imediato. Isso depois a gente vai ver mais para frente como fazer. Aqui está a mesa radiônica, onde a gente vai trabalhar os comandos usando a mesa e lançando os portais conforme o indicado, para resolver aquelas questões que a pessoa está com problema. A gente usa comandos do tipo assim: código alma, nossa consciência escolhe desativar característica negativa dos 4 níveis de crença e o nome do interagente. A mesma coisa com código espírito. A mesma coisa para ativar os genes latentes, isso tanto na mesa cristalina como na mesa radiônica, quando você, por exemplo, resolve ativar um trígono, por exemplo, que eu acabei de falar, ou desativar uma quadratura. A gente vai usar uma frase para cada característica. Então a sessão fica longa se você pega uma pessoa com muitos problemas dentro do mapa. A gente desativa tudo primeiro e ativa tudo depois. Na mesa cristalina a gente vai fazer isso levando em conta que as informações de um mapa astral estão armazenadas no DNA. Por exemplo, as características de ar, negatividade, impulsividade, impaciência, dificuldade em concluir tarefas, e as positivas, liderança, confiança e coragem. Você, por exemplo, tem uma pessoa do signo de ar está sendo tratada, ela tem algumas queixas, você vai desativar a impulsividade em excesso, lembra que uma impulsividade nem sempre é ruim, impaciência e dificuldade em concluir tarefas, e vai ativar as positivas, como liderança, confiança e coragem. Aqui está a mesa cristalina. Olha, aqui estão os elementos. Quando você faz a limpeza, se você percebe que a pessoa tem um excesso de terra, por exemplo, que é esse cubinho aqui, você vai fazer essa limpeza em torno, fazer a limpeza com o cubo girando em torno aqui, começando no signo da pessoa e terminando nele. Começando, terminando, até você sentir que está tudo limpo. Ar. Água, fogo e ar. Esses são os elementos segundo a alquimia, nessa ordem que está aqui: terra, água, fogo e ar. Esse é a quintessência e aqui é a Merkaba. Se for para limpar, você vai no sentido anti-horário. Se for para ativar, pegar um elemento que está em falta, você vira no sentido horário. Vamos pegar um exemplo com os planetas retrógrados. Código alma, nossa consciência escolhe desativar o movimento retrógrado de Vênus nos 4 níveis de crenças do nome do interagente. No caso, nosso exemplo é Ana Luísa. Código espírito, nossa consciência escolhe desativar o movimento retrógrado de Vênus nos 4 níveis de crença de Ana Luísa, ou do nome do nosso interagente. E código alma, nossa consciência escolhe ativar genes latentes de movimento progressivo de Vênus do interagente. Código espírito, nossa consciência escolhe ativar genes latentes do movimento progressivo de Vênus e o nome do interagente. Por que nossa consciência? Nesse momento que você está fazendo a mesa, você está em interação com 3 coisas, ou melhor, 3 pessoas ou entidades. Você, aliás, na realidade, o seu eu maior, o eu maior do seu interagente e a essência do planeta.
a essência do planeta tem uma consciência. Então a gente junta as três consciências para fazer esse trabalho. Então a nossa consciência escolhe. Bom, por enquanto isso é o que nós temos para falar. E nós vamos trabalhar isso mais no próximo vídeo. A gente vai trabalhar com alguns exemplos, tanto com a mesa cristalina quanto a mesa radiônica. Muito obrigado pela atenção.